E agora a gente vai trazer aqui um bafafá jurídico forte que está acontecendo lá em São Paulo, em 3 regiões, né, na verdade. Mogi das Cruzes, em São Caetano do Sul e São José dos Campos. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo está reunido agora para discutir sobre a questão das demissões da empresa GM, General Motors, porque os trabalhadores, vários, estão recebendo informações de que estão sendo demitidos por e-mails e também por telegrama, que é até uma coisa que eu achei que tivesse meio em desuso, né? De repente. É mesmo, né? WhatsApp, né? Estão recebendo demissão nesses formatos e, claro, né, um sindicato fortíssimo como o dos metalúrgicos lá de São Paulo está gerando realmente... Esse tema, assim, é a humanização das relações trabalhistas, né? No fundo é isso que está se discutindo aí. Porque, assim, o primeiro corte aí do problema, né? Vou dispensar, tem que comunicar a dispensa. Essa comunicação, ela pode ser, assim, fria, né? Uma carta, um telegrama, um WhatsApp, uma mensagem. Tipo, terminar relacionamento por WhatsApp. Complicado, né? Você tem a questão humana ali, eu acho que tem até um filme sobre isso, né? Com o meu sósia, o George Clooney. Esse filme é muito legal. É um filme que o trabalho dele é viajar o país fazendo as dispensas das pessoas. É uma empresa contratada para isso, né? Para o empregador evitar esse desgaste do momento da dispensa, né? E eles têm as técnicas para fazer uma dispensa humanizada. E ele faz isso viajando o país todo. Então ele entra no avião, sai do avião, ele tem milhões de milhas, né? Até que vem uma nova empregada, né, que é contratada assim como uma coisa de inovação, de tecnologia e tal, e resolve implantar a dispensa por videoconferência. Que e aí, interessante. tem que ver o filme. O nome do filme em inglês eu acho que é Up. Não é aquele do desenho animado, né? Mas, enfim, acho que não sei o que, nas alturas. É fácil de achar. E é muito interessante, porque mostra essa coisa da humanização da dispensa. Uma coisa é você estar ali, tete a tete, você conversar, você explicar, você sentir o drama da pessoa, você se colocar no lugar dela, né? E outra coisa é você, de forma fria, numa tela, você fazer o desligamento, né? Nesse caso nem tela teve, né? Nesse caso nem tela teve. Por escrito. Não é ilegal. Não né? é ilegal. Ilegal não é. A nossa lei não fala como isso deve acontecer. Mas, assim, é uma questão de humanização da dispensa, né? Eu acho que é de bom tom, né? É um bom compliance aí fazer uma coisa mais humanizada, né? Tanto que está dando problema lá, né? Já é um momento de estresse, né? Já é um momento, assim, parece que é o segundo maior estresse da vida de uma pessoa é a perda do emprego, né? A primeira é o divórcio, né? Então, assim, já li isso em mídia, não sou especialista, mas já li isso em mídia. Então, assim, é um momento que já é para tudo errado, né? E aí você não toma essas cautelas, realmente isso é complicado. Agora, se isso gera dano moral ou não, aí já são outros 500, né? Complexo, né? Muito complexo. A questão da demissão, do formato da demissão, é muito complicado. E isso é muito interessante. As pessoas chegam sempre no escritório e tal, muito sensibilizadas. Regra geral, eu acho que o formato da demissão, ele importa muito, inclusive para ver o futuro, prospectivamente. Como vai ser? A pessoa vai entrar com ação? Vai pedir o quê? O que ela quer? Porque quando a pessoa está muito mobilizada, assim, ela realmente acredita que ela tem muitos direitos ali descumpridos e que ela pode pedir muita coisa na justiça, né? Então ela vai com uma carga emocional que não é boa, né? Então acho que assim, um bom advogado, ele tem essa possibilidade de fazer essa distinção, de ver o que realmente aquele empregado realmente faz jus, como direcionar da melhor maneira possível, tentar realmente um contato até com a empresa para entender toda a situação, se tem uma possibilidade de acordo extrajudicial ou não. Acho que a gente não tem muito essa cultura, né? Mas... Zero cultura, né? De conversar antes, de buscar um entendimento, né? E assim, que fique bem claro também que a gente está vendo uma notícia, né?
A gente não sabe exatamente o que aconteceu no caso concreto, né? A notícia é interessante para colocar em pauta a humanização da dispensa, né? Que é um tema que a gente já discutia, já tem debate sobre isso há bastante tempo, né? Quando apareceu o WhatsApp, isso começou a dar muito problema, que as pessoas estavam fazendo tudo ali pelo WhatsApp, né? E assim, há um certo consenso de que não é legal, no sentido de que não é bacana. Mas não é contra a lei. Não contra a lei não fala nada, entendeu? Então, assim, eu teria muita dificuldade como juiz de condenar uma empresa por isso, né? Assim, porque ela não foi sensível na hora da dispensa. É complexo, né? Você é técnico, né? Você tem que se adstrir ao que está na lei. Né? Até onde vai a sensibilidade de cada um, né? Eu não sei. Eu me lembro que uma vez uma ação trabalhista, o trabalhador pediu um dano moral porque o chefe não dava bom dia para ninguém. Aí você pensa, o cara é mal educado, né? Não tem um mínimo assim de senso de ambiente de trabalho saudável e tal, mas o chefe não deu bom dia, é dano moral, assim, tá causando alguma lesão à sua honra, à sua imagem, aos seus direitos da personalidade, né? Eu achei que não, assim, o cara é super educado, desagradável, mas enfim, né? Se a gente fosse ganhar dano moral de todo mundo que é desagradável com a gente na vida, estaríamos todos ricos. Né? Então tem uns limites aí, né? E essa questão da dispensa humanizada é um tema assim, muito sensível. Mas eu não diria assim, fica tranquilo, não está previsto em lei, pode fazer o que quiser, não. Porque realmente tem um limite ali que você pensa no patrimônio subjetivo ali da própria carreira, né? Da dignidade profissional. Isso eu acho que pode, sim, acabar gerando, né? Eu não banalizaria, mas eu veria o caso concreto para perceber se essa interrupção de carreira, se nesse momento drástico, normalmente depois de vínculos longos, né? De muitos anos ali você dando sangue pela empresa, se isso poderia ferir a sua dignidade aí como um trabalhador. Em tese é possível. Tá, interessante. Olhar o caso concreto mesmo, não tem como fugir. Com certeza. Eu acho que tem que olhar. Eu acho que nesse caso eles fizeram esse formato porque os trabalhadores estavam em layoff. Layoff é um tema bem interessante também. O que quer dizer isso? Quer dizer, a suspensão dos contratos, né? O empregado, normalmente a empresa, quando começa uma situação de crise econômica, eu acho que o primeiro passo é fazer as férias, colocar os trabalhadores todos em férias coletivas. A partir daí, quando realmente começa a não conseguir, a empresa não consegue aquele fôlego para se reerguer, ela coloca os trabalhadores em layoff. Muitas vezes para poder fazer um curso de qualificação profissional, que é aquela possibilidade de suspensão do contrato para a qualificação dos trabalhadores, que é possível, mas também tem um prazo, né? Acho que é 2 a 5 meses, se não me engano, né? Podendo prorrogar uma vez. Agora, o trabalhador, nesse período, ele fica sem receber salário, fica ali, né, estudando. Recebe uma bolsa de qualificação. Isso. Que já é adiantamento do eventual futuro seguro-desemprego. Isso lá acho que artigo 472A da CLT, né, que fala desse caso especial. E tem uma lei específica de layoff, que essa lei também ela vai mudando de acordo com a época, né? Em épocas de crise maior assim, aparece legislação para salvar mais as empresas, né? Porque é importante, né, gente? Quando a empresa começa a entrar em crise, tudo que a gente puder fazer para salvar, claro, com limites, né? Porque tem um limite também de preservação dos direitos trabalhistas, mas tudo que a gente puder fazer é válido para salvar a empresa, né? E o layoff tem essa pegada, né? De você dar um tempo ali para a empresa respirar, para ver se a gente salva esses postos de trabalho. E aí as pessoas depois retornam e continuam seus trabalhos, né? Normalmente, a indústria automobilística é muito comum quando cai a demanda, né? E aí a produção reduz muito e você não tem para quem entregar aquele produto, né? Os veículos. Onde alocar aquela mão de obra toda, né? Não tem, né? E aí realmente é um drama social pesado, né? É muito chato.
Agora, uma outra possibilidade também é que o empregador faça a redução proporcional, né, do salário, da jornada, para conseguir também esse fôlego. Mas e lembrando, sempre com participação de sindicato, né? O sindicato trabalhador tem que permitir isso tudo, negociar isso tudo para poder adotar essas práticas, né? Não pode ser um empregador de forma unilateral, isso tudo tem que ser negociado, né? E o sindicato dos metalúrgicos, historicamente, é fortíssimo, né? E conduz isso muito bem, né? A gente, volta e meia, passa por esses momentos, né, de necessidade da indústria automobilística, com o sindicato fazendo a intermediação, e eles costumam conseguir soluções, né? Mas torcendo para que os trabalhadores consigam preservar os empregos na medida do possível, né? Claro. E aí, esse pessoal, então, estava afastado quando recebeu essa notícia da dispensa. Exatamente. Ou seja, não estava ali, a empresa não está ali em atividade para fazer esse tete-a-tete. Parece uma circunstância atenuante, né? Dá a sensação, né? Dá sim. Não é uma situação simples, não. E outra dúvida que eu tenho, Otávio, sabe qual é? Como que se considera uma dispensa coletiva? Quando são... Sabe, mais de 50% dos trabalhadores da empresa. Bem-vindo ao clube. De uma Eu achando que você ia me trazer uma solução. Não tem, assim, eu já escrevi sobre isso na Conjur, né, numa das minhas colunas, criticando a decisão do STF, porque quando o STF fixou a tese vinculante da dispensa em massa, ele falou lá que ele criou um requisito, na verdade, que não tinha previsão na lei, né? Que é conversar com o sindicato, abrir a negociação com o sindicato. Não né? necessariamente por acordo e convenção coletiva, mas não precisa ter um fazer diálogo. Acordo coletivo, não precisa de autorização prévia do sindicato, mas tem que ter o diálogo. Né? E aí, ok. Recentemente até também escrevi um artigo para publicar na revista da Escola Judicial do meu tribunal, né? Renovando essa crítica, né? Fazendo críticas a essa tese, porque começa por aí. O empregador não sabe se a conduta dele vai ser enquadrada ou não como dispensa em massa, como dispensa coletiva. Porque no Brasil não tem regulamentação do que é isso. Você tem outros ordenamentos jurídicos estrangeiros, né? Você tem Portugal, você tem Itália, você tem vários lugares que têm as suas escolhas. Aí alguns adotam um percentual, tantos % da empresa. Outros adotam uma quantidade fixa. A partir de tantos empregados já é coletivo. Então, assim, o que vai valer aqui para a gente? O que o juiz disser. Então, eu faço essa crítica, é uma crítica pesada, porque, assim, é uma inversão de valores. Eu tenho uma conduta que eu não sei se vai ser enquadrada no requisito que o STF criou. Então, eu até acho que qual é o grande compliance aí? Na dúvida, chama o sindicato, abre o diálogo sempre, porque você não sabe o que o juiz vai entender como dispensa em massa ou não. Fica aquela coisa do bom senso, né? É muita gente? Então é dispensa coletiva. Pô, absurdo, né? A gente não tem um critério estabelecido para isso. Então, assim, a gente acha que no futuro a jurisprudência vai acabar fixando, se não vier a lei, né? Mas numa hora a jurisprudência tem que fixar isso, né? O ideal é que venha a lei, regulamentando, dizendo o que é, o que não é, né? Para a gente ter essa segurança jurídica, né? Mas, na dúvida, abra o diálogo com o sindicato. Perfeito, ótima sugestão aí para quem assiste a gente. E já que é para criticar, além de a gente não saber o que é dispensa em massa, o que é dispensa coletiva, o STF também não disse para a gente qual é a consequência jurídica de não abrir o diálogo. A gente não verdade. Tem. É o quê? É reintegrar? É indenizar individualmente? É indenização coletiva? Dano moral coletivo? Pro FAT? É o quê? Assim, o TST já teve um julgamento sobre isso, que eu achei muito interessante, o ministro Emanuel Pereira, e citando um artigo do ministro Douglas Alencar, que me citou. Então, assim, eu fui citado por tabela. Bom, pelo menos tá cheguei valendo. Lá, né? Que é basicamente o seguinte, eu achei muito interessante essa decisão, porque ela entendeu que reintegração não, e eu concordo, reintegração não há previsão no nosso ordenamento jurídico de reintegração para casos de dispensas que não seja estabilidade e discriminação.
Então, assim, a dispensa arbitrária ou sem justa causa, ela não tem previsão de reintegração. Mas tudo que é punição tem que ser interpretado restritivamente. Acho Restritivamente. perigoso, né? A gente ficar ampliando. E no caso da dispensa em massa, ainda tem um outro perigo. Se eu reintegro todo mundo para uma empresa que já está quebrando, porque normalmente dispensa em massa é isso, a empresa está quebrando. Aí todo mundo volta a receber salário sem trabalhar, porque não tem onde trabalhar, porque a empresa está reduzida. Aí a empresa quebra. Né? Claro. Aí vai todo mundo Aí realmente tem uma dispensa em massa em dobro. Né? Não consegue salvar nada, vai todo mundo, aí é falência, aí pode. Não tem lógica, né? Então, reintegração, não. Também entendeu nessa decisão do TST que não seria indenização individual, que a proteção não seria para o indivíduo. Que, na verdade, o que foi lesionado ali seria o direito, que seria uma espécie de um direito difuso, do diálogo social, da negociação com o sindicato, de abrir a negociação com o sindicato. E aí, nesse sentido, entendeu que era um dano moral coletivo. Achei bem interessante. Aí fixou um dano moral coletivo. Tá, né? interessante. Eu achei melhor do que reintegração, do que indenização individual. Eu achei o dano coletivo, sim, porque acabou ferindo o que hoje a ordem jurídica assegura, depois do STF, que é a abertura de diálogo social. Tá. Interessante, né? Muito interessante. É isso. Por enquanto, o que a gente tem é isso. E aí vamos aguardar aí os próximos passos, né? Nessa decisão, nessa história toda, o que também me chamou a atenção foi que na notícia que eu li, falava também que a empresa tinha tentado um PDV, que é aquele plano de demissão voluntária. O que quer dizer isso? Quando se abre a possibilidade que os empregados façam aderência ou não a um plano de demissão, que tem lá a justificativa, tem que ter, né, a justificativa do porquê deles terem aberto esse plano, tem que ter também os benefícios a que os trabalhadores que aderirem vão fazer jus. Normalmente eles acabam concedendo, por exemplo, as verbas resilitórias, né, como se fossem de uma demissão do empregador sem justa causa, exatamente. Mas com um acréscimo, normalmente, né? Normalmente vem um acréscimo de um salário por ano trabalhado numa empresa, e aí não é obrigatório, né? Então por isso que o nome é plano de demissão voluntária, porque realmente vai aderir quem quiser, só que esse plano ele não foi aprovado. Então, assim, quando não aprovaram é que eu acho que eles tiveram essa situação de precisar realmente colocar em layoff e a partir daí demitir, porque acho que a ideia era fazer o plano de demissão e ver quem ia aderir ou não. E aí sem aprovação é que é complicado, porque não conseguiram fazer a redução de quadro de pessoal, de custos que eles estavam prevendo. O PDV, ele tem essa grande finalidade, né? É quando você quer reduzir o impacto social da necessidade de uma dispensa de um número significativo de trabalhadores, o que poderia ser uma dispensa coletiva, né? Aí o PDV, ele ameniza esse impacto, por quê? Porque primeiro você abre oportunidade para o trabalhador que está interessado em se desligar, recebendo um incentivo financeiro, que muitas vezes não é pouco não, né? Às vezes são uma indenização bem poupuda, né? Principalmente quando você pensa assim, em grandes empresas onde o pessoal tem vínculos longos, né? Isso já aconteceu com Petrobras, com empresas assim famosas, né? E que eu já vi indenização de PDV de mais de 1 milhão, assim. E aí o cara bota ali na ponta do lápis, pô, será que é o momento de sair? Não é, né? Tô perto de me aposentar. Tô perto de me aposentar, a empresa está fraquejando, né? Porque já está aí abrindo PDV, né? Depois pode acabar tendo aí uma dispensa em massa, será que eu vou estar nessa? Não vou, né? E aí o cara pensa ali, faz a escolha da vida dele, né? Assim, vou aderir ao PDV, né? E aí, eu acho que é legal pegar esse gancho, né? O PDV, na verdade, a discussão sobre PDV foi a primeira grande discussão que levou o STF a fazer uma grande virada de mesa no que diz respeito à validade das normas coletivas e o peso das normas coletivas frente ao ordenamento jurídico, né? Negociado sobre legislado. Né? Foi ali a grande virada do STF, salvo engano, foi voto do ministro Teori Zavascki, falecido, né? Que depois foi inspiração para a reforma trabalhista, do negociado sobre legislado e do própria força do PDV, que está lá na CLT hoje, né? Que era o problema da quitação geral.
O empregador dava o incentivo financeiro e, em troca, ele também quer uma quitação geral. Claro. Para resolver todas as pendências do passado, né? Assim, se tiver alguma pendência, está resolvido. E aí o pessoal assinava e depois entrava na justiça, pedindo diferenças, dizendo que não tinha validade a quitação geral. Isso foi indo. Quando chegou no Supremo, o Supremo falou, não, pera lá. Foi negociado coletivamente, tem participação de sindicato, não tem nenhum vício, né? Foi tudo aberto, a pessoa aderiu porque quis, vale a quitação geral. Então essa foi uma grande virada de mesa, né? Que hoje está na lei. Hoje a CLT fala que a regra, quando tem negociação coletiva, é a quitação geral. Né? Hoje já é uma regra prevista em lei. Então esse é um primeiro ponto muito importante, né? O segundo ponto que eu acho muito importante em PDV, que eu também já peguei caso concreto, é quando o empregado perde o prazo do PDV. Olha. Ou o empregado que saiu um pouquinho antes, né? Ah, sim. Eu peguei um caso assim, que deu pena. O cara pediu demissão, aí assim, 5 dias depois abriu um PDV. Nossa. E aí foi isso que ele sentiu, né? Aí ele entrou com a ação trabalhista falando, olha, foi tão perto do PDV que eu deveria também entrar no PDV. Eu falei, meu amigo, assim, realmente você deu um azar, né? Mas não tem fundamento jurídico para eu te jogar dentro do PDV. Não tem como. Você se desligou antes, então assim, não tinha PDV aberto, né? Então você não tem direito a um PDV futuro, né? Infelizmente, não deu para aquele ali. Então, esse foi... E também quem perde o prazo, né? Normalmente a empresa dá um prazo para o PDV. A pessoa não se inscreve e aí depois ela se arrepende e quer entrar. Se a empresa não deixar por liberalidade, não tem direito, né? Porque no fundo esse prazo, olha que interessante, que a empresa abre, é um prazo de natureza decadencial. Sim. Você tem um direito potestativo de se inscrever. Perfeito. Mas se você não se inscrever, você decai desse direito, né? O pessoal tem certa dificuldade de entender isso. Decadência voluntária, que não é um prazo previsto em lei, né? É previsto em contrato. É o grande exemplo que eu sempre dei de decadência voluntária na área trabalhista. Finalmente eu tive a chance de usar. Que é um negócio teórico, né? E terceiro lugar, que eu também achei muito interessante, foi uma decisão recente que saiu, em que a empregada aderiu ao PDV, mas faleceu antes da data do desligamento. E aí ficou a discussão. Tem direito ou não tem direito ao incentivo do PDV, já que ela acabou tendo a extinção do contrato de forma superveniente pela morte, né? A extinção do contrato dela não foi o desligamento pelo empregador. Interessante. Né? Muito legal, né? E aí a decisão reconheceu o direito aos herdeiros de receber a indenização. E aí eu acho assim, pensando aqui, né, o fundamento que eu acho que poderia justificar esse entendimento é de que a dispensa era um ato futuro e certo. Tá. Logo, termo, né? Elemento acidental dos negócios jurídicos previsto lá no Código Civil, artigo 131, se não me engano. E lá o Código Civil fala que quando o seu negócio jurídico está submetido a termo, você já tem direito adquirido. É diferente de condição. Se fosse um evento futuro e incerto, aí você tem mera expectativa de direito, né? Aí eu fiquei pensando sobre isso, achei bastante interessante, né? Essa decisão que reconheceu o direito à trabalhadora. Bacanérrimo, já incorporou o patrimônio jurídico. Incorporou o patrimônio jurídico dela. Aí os herdeiros. E aí, os herdeiros. Legal, interessante, né? muito Mas legal. Mas polêmico também, gente, porque afinal de contas, teve a extinção do contrato por outro motivo, que não foi a dispensa do empregador, né? Foi a morte natural da trabalhadora, né? Então, é polêmico também, né? Bacana, muito interessante. Você vê um assuntozinho, às vezes vai aumentando, né? Muito. Ai, adoro.